Vamos resolver mais uma questão aqui que trabalha o conceito de média aritmética ponderada. Acompanhe comigo a leitura. Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizaram 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46 pontos, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Só, olha só, uma questão aqui que trabalha muito aquele termo respectivamente, então tem que estar atento. Olha só, quando ele deu aqui o valor dos pesos em porcentagem, ele falou respectivamente. E a questão está falando sobre 4 avaliações. Então, você tem que organizar isso aqui bem bacana, porque senão cai no erro aí. Olha só, você tem 4 avaliações. Primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação e a 4ª avaliação. Beleza? Então, aqui, olha, o peso da primeira avaliação, ele deu ali dizendo que é de 20%. Vou colocar aqui 20%. Da segunda avaliação já foi 10%. Tá? Da terceira, 30%. E da quarta, 40%. Então, ele deu aqui o peso, né, na forma percentual. Tá? O mínimo aqui que o aluno tem que ter para ser aprovado é 60 pontos. Está aqui, ó. Ele está dizendo, né, quando você realizar essa média, você tem que ter no mínimo 60 pontos, senão não é aprovado. Então, ele te deu aqui um valor para a média. E aí, esse aluno dessa situação, ele tirou na primeira avaliação 46, na segunda 60 e na terceira 50. Tiago, mas espera aí, como é que tu sabe que está exatamente nessa ordem aqui os valores das notas dele? Porque a questão fala aqui de novo, ó, que o aluno fez 3 avaliações e depois que ele deu esses valores, ele falou que é respectivamente. Então, na primeira avaliação, o aluno tirou 46 pontos. Na segunda, 60 pontos. Na terceira, 50 pontos. E aí, quanto ele vai precisar tirar na quarta? Aqui que está o X da questão. Beleza? Então, nós vamos atrás dessa nota aqui para a 4ª avaliação para que esse aluno seja aprovado. E aí, a gente organiza do seguinte modo o problema. Olha só. Eu vou fazer assim. Eu pego aqui a minha nota 1, que é 46, e multiplico pelo peso da nota 1. Mas eu quero lembrar você uma coisa, que 20%, olha só, 20% em decimal é a mesma coisa que 0,2, tá? 10% em decimal, isso é a mesma coisa que 0,1. 30% é a mesma coisa que 0,3. Então, eu vou trabalhar com esses valores, tá? Então, aqui, olha, no lugar de 20%, eu vou colocar 0,2. E aí eu somo mais a segunda nota. Quanto foi a segunda nota? 60. 60 vezes o peso da segunda nota agora. Mas o peso da segunda nota é 10%, que eu vou usar 0,1. Mais a terceira nota, que agora foi 50. E multiplico pelo peso da terceira nota, que foi exatamente 30%. Então, vai ser 0,3. 0,3. E a quarta nota? A quarta nota é o X da questão, né? Eu vou chamar de X. Chama aqui de X, que é o que a gente quer descobrir, e multiplica pelo peso, que é exatamente 40%, que você vai usar 0,4. Tranquilo? Então, ó, a gente montou aqui o somatório, né, da média aritmética ponderada. Eu peguei simplesmente os valores
das notas com seus respectivos pesos. E aí, a gente faz agora a divisão, né? Isso aqui é a nossa média que nós estamos atrás. Faz agora aqui a divisão, né? Pela soma dos pesos. Se você somar esses pesos aqui, dá exatamente 100%, né? Mas 100%, olha só, 100% é exatamente 1, que é o inteiro. Tá? Então, embaixo vai ficar o número 1, tá? Eu acabei cometendo um pequeno equívoco aqui, mas eu vou consertar. Ó. Eu não quero descobrir a nota, eu quero descobrir o valor da quarta nota. E eu tenho o valor dessa média. É 60 pontos. Então, eu tenho que igualar a 60. Por que eu tenho que igualar a 60? Porque é o valor mínimo aí que o aluno tem que ter para ser aprovado. A questão fala isso para a gente. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Tá aqui. Beleza? Agora, quando você sair multiplicando, ó, multiplicou 46 por 0,2. Vai resultar em 9,2. Multiplicou 60 por 0,1. 60 vezes 0,1 vai resultar exatamente em 6, que é 10% de 60. Multiplicou por 50, o 0,3, né? Que é 30% aqui de 50, vai resultar exatamente em 15. E aqui, x vezes 0,4, a gente vai repetir, vai ficar x vezes 0,4, igual a tudo isso a 60. Perceba que o 1 ali embaixo não vai influenciar muito, né? Já que eu tenho uma divisão por 1, então fica essa soma aqui. Tranquilo, agora você faz essa soma, somou aqui, e quando você somar, 9,2 mais 6 mais 15, some aí, você vai encontrar o valor de 30,2. E agora a gente só repete 0,4x. Só mudei aqui, é uma multiplicação, eu posso fazer essa comutação aqui, tá? Igual a 60. Então, perceba que a gente tem agora aqui uma equação para resolver em função de x, né? Vamos isolar a variável aqui x. Você vai fazer 0,4x igual a 60. Esse 30,2 aqui que está somando vai passar para o segundo membro, ele vem subtraindo, ficando aí menos 30,2. Pronto, então aqui a ideia é fazer a conta certinho. 60 menos 30,2, você vai encontrar exatamente 29,8. Faça aí, você vai encontrar 29,8. Como a gente quer encontrar o valor do x, lembra que o x é o valor da quarta nota que o aluno precisa para ser aprovado. Basta agora dividir, né? Quem está multiplicando aqui o x é o 0,4, ele vem para cá dividindo, e aí você encontra que x é exatamente igual a 74,5, tá? 74,5 é a média aqui que você vai encontrar para que esse aluno seja aprovado, tudo bem? Vou escrever mais aqui ao lado. X é 74,5. Pronto. E aí você gabarita lá a questão letra C. Letra C, 74,5. Tranquilo?